Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso COBOL para Mainframe. Essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos estudar alguns comandos básicos da linguagem COBOL. Vamos ver o accept da sysyn, display, compute, o move básico, if, else, and if, perform básico e o perform com a opção until. Vamos começar com a instrução accept da sysyn. A instrução accept ela é usada para receber dados de entrada por meio de uma sysyn. Sysyn é o System Input, é um sistema de entrada que a gente usa para imputar o nosso batch, o nosso lote de registros que precisam ser processados. Aqui como exemplo eu trouxe uma sysyn com os valores 100, 50, 230 e esse último valor que eu coloquei 0000 é o que nós chamamos de sentinela. É o valor que a gente previamente combina para indicar que a sysyn acabou, que não tem mais nenhum registro para ser processado. Para fazer a leitura desses dados da sysyn, então, nós usamos a instrução accept, nome da variável que vai receber o conteúdo que vai vir da sysyn, from sysyn. Nesse caso, eu estou falando que a variável que vai guardar os meus dados da sysyn é a variável qtd-hrs-trab, quantidade de horas trabalhadas. Então, quando eu executo a instrução accept pela primeira vez, o valor 100 será carregado lá na memória RAM na variável quantidade de horas trabalhadas. Se eu executar o accept pela segunda vez, o próximo valor vai ser carregado, 50. Assim sucessivamente, até acabar os registros da minha sysyn. Então, essa é uma das formas que a gente tem de imputar dados para o nosso algoritmo processar. É uma das formas da gente imputar os dados do lote, do batch que a gente quer fazer o processamento. Bom, eu falei do accept como uma instrução de entrada, existe também o display como uma alternativa de instrução de saída. O display, ele vai gravar constantes ou variáveis na sysout, que é o System Output, é o nosso sistema de saída. Basicamente, você pode gravar constantes e variáveis da seguinte maneira. Eu coloquei aqui como exemplo, display, entre aspas, total de horas. Total de horas está entre aspas, é uma constante, lá na sysout vai mostrar total de horas. O exemplo abaixo, display, qtd-hrs-trab. qtd-hrs-trab não está entre aspas, é uma variável, então ele vai buscar lá na memória RAM o valor dessa variável e vai mostrar na sysout o valor da variável, nesse caso 0100. O terceiro e último exemplo é a composição de uma constante com uma variável. Então, eu executei a instrução display total de horas trabalhadas entre aspas e na frente qtd-hrs-trab indicando a variável. A saída na sysout vai ser total de horas, 0100. Pessoal, algumas observações importantes. Primeiro, o COBOL ele aceita aspas duplas e aspas simples. Você escolhe o que você acha melhor usar. O importante é iniciar uma cadeia de caracteres com um tipo e fechar com o mesmo tipo. Mas não importa qual tipo você preferir. Vocês podem observar também que em todos os meus exemplos eu vou usar sempre letras em maiúscula. O COBOL não é case sensitive. Isso significa que tanto faz escrever maiúsculo, minúsculo, misturar, ele não vai fazer essa diferenciação. Mas é uma boa prática de programação escrever tudo em maiúsculo, por isso os meus exemplos vão estar escritos desta maneira. Bom, vamos para a próxima instrução. O compute é a operação que a gente usa para fazer as expressões aritméticas, resolver as nossas continhas. Para resolver uma continha, o compute precisa de uma variável para receber o resultado da expressão aritmética e de um operador de atribuição. No nosso caso, vamos usar o sinal de igual como operador de atribuição. Eu trouxe aqui como exemplo, compute salário ano igual salário mês vezes 12. Então, o compute ele vai pegar toda a expressão aritmética que está à direita do operador de atribuição, no nosso caso, salário mês vezes 12, vai resolver a expressão aritmética,
Não importa se essa expressão aritmética é variável ou se é variável mais constante, ele vai resolver a expressão e o resultado ele vai atribuir na variável que está à esquerda do operador de atribuição. Nesse caso, então, a variável salário ano é que recebeu o resultado da expressão. Bom, a prioridade dos operadores aritméticos no COBOL é a mesma da prioridade de qualquer outra linguagem. Então, parênteses tem prioridade 0, a potência tem prioridade 1, e aqui temos que tomar cuidado, porque a potência ela é representada no COBOL como 2 asteriscos, um na sequência do outro coladinho. A multiplicação, que é um único asterisco com prioridade 2, a divisão real, prioridade 2, barra tombada para a direita, adição e subtração, tem prioridade 3, e a gente usa o sinal de mais e o sinal de menos para fazer a representação. Tem uma observação muito importante aqui, pessoal. Primeiro, para que esses operadores aritméticos funcionem, eles precisam de espaço em branco, antes e depois da sua representação. E a explicação é bastante simples. Primeiro, o COBOL ele aceita o hífen como um caractere especial que você pode usar nos nomes das suas variáveis. Percebam ali que eu chamei a minha variável de salário, hífen, ano. Como eu sei a diferença, né? Como eu sei se eu não quero fazer salário menos ano, como eu sei que esse hífen está representando a composição do nome da minha variável? Eu sei disso porque se esse sinal fosse um sinal de menos, eu teria que obrigatoriamente ter um espaço em branco antes e um espaço em branco depois. Então, todos os nossos operadores aritméticos, inclusive o operador de atribuição, precisa obrigatoriamente dos espaços antes e depois. Se você não colocar, dá erro de compilação. Uma outra observação é que aqui a gente pode usar sim a vírgula para fazer a representação dos nossos caracteres após as casas decimais dos nossos caracteres numéricos. O motivo disso é que tem uma instrução no COBOL, que eu vou comentar mais para frente, que você tem essa flexibilidade de falar se você vai usar o padrão americano, o ponto, como separador de casas decimais, ou se você quer usar o padrão brasileiro, a vírgula, como separador de casas decimais. Se você optar por usar a vírgula, né, então você pode fazer todas as suas expressões usando a vírgula. A próxima instrução é o move. O move ele é bem polêmico, porque em português, se a gente usar a tradução direta, né, mover, a gente diz que se eu mover uma coisa de um lugar para o outro, eu estou tirando de um lugar para colocar em outro. Mas o move no COBOL, ele não significa tirar de um lugar e colocar no outro. O move significa copia. Então, a instrução move vai copiar o valor. Pode ser uma constante ou o conteúdo de uma variável para uma ou mais variáveis. E aí, existem duas regras de alinhamento. O alinhamento alfabético ou alfanumérico e o alinhamento numérico, que eu vou comentar depois. O alinhamento alfabético ou alfanumérico funciona da seguinte maneira. Todo conteúdo que você mover vai ser armazenado na variável receptora da esquerda para a direita. Então, vamos observar aqui o exemplo. Move a constante Grace Hopper, que é a mãe do COBOL, tá entre aspas, é uma constante alfanumérica, to WSNome. Então, aqui eu tenho uma variável WSNome que tem várias casas disponíveis. O tamanho dessa variável é bastante extenso. Quando eu movo Grace Hopper, eu começo a fazer o alinhamento, como é um valor alfanumérico, então eu vou fazer o alinhamento da esquerda para a direita. Então, eu começo guardando o G, depois o R, depois o A, até conseguir guardar a minha constante por completo. Nesse caso, a primeira variável WSNome que está representada, ela tem um tamanho maior do que a constante que eu quero guardar. Nesse caso, então, todos os valores que sobrarem à direita serão preenchidos com o espaço em branco. Agora, se a minha variável WSNome fosse menor do que a constante que eu quero mover, então a minha variável vai truncar o valor, ou seja, vai quebrar ele no meio, vai fazer o corte exatamente até onde ele conseguiu guardar. E o pior, pessoal, nenhuma mensagem de erro vai aparecer para você. É por isso que é muito importante dimensionar bem o tamanho das nossas variáveis, para que os valores que a gente guardar dentro delas consigam caber.
Já o alinhamento numérico, ele é o contrário, ele funciona da direita para a esquerda, na parte inteira, na parte real, né, nas casas decimais, é da esquerda para a direita também. Bom, aqui eu estou usando como exemplo, move 7010,50, e aqui a vírgula, como eu comentei, para fazer a separação de casas decimais, to a variável WS valor. A primeira variável WS valor que eu representei aqui, ela é uma variável muito grande. Então, a gente vai pegar primeiro a parte inteira. Começando ali da direita para a esquerda, eu vou pegar o 0, depois o 1, depois o 0 de novo e por último o 7. Então, percebam aqui na minha variável WS valor que eu guardei a parte inteira, a parte que vem antes da vírgula, começando da direita para a esquerda. Primeiro o 0, depois o 1, depois o 0 de novo e por último o 7. A parte que vem depois da vírgula, a parte das casas decimais, ela acontece da esquerda para a direita, como no alinhamento alfanumérico. Então, eu guardo primeiro o 5, depois o 0. Se acontecer de sobrar espaço na variável, a gente vai preencher a parte inteira com zeros à esquerda e a parte decimal com zeros à direita, porque aí a gente não vai afetar o valor da nossa variável. Agora, se acontece da sua variável receptora ser menor do que o valor que você precisa guardar, como é o caso aqui da minha segunda figura, então os valores são truncados. De novo, você vai ter um corte aí na sua variável. Percebam que na parte inteira eu consegui guardar o 0, o 1, o 0 de novo, o 7 já não coube e perdeu o valor 7. Na parte decimal eu guardei o 5, na hora de guardar o 0, não consegue guardar o 0, o valor é truncado. Mais uma vez, eu reforço que você precisa dimensionar muito bem os tamanhos das suas variáveis para que esse tipo de problema não aconteça. Bom, além de usar uma instrução de entrada para fazer o input dos dados do nosso BET, uma instrução de saída para apresentar os resultados do processamento e as operações aritméticas para fazer o processamento, em algum momento também a gente vai precisar fazer desvios condicionais, né? Desviar o fluxo do nosso processamento para um lado ou para o outro. E aí a gente pode usar também os nossos operadores relacionais e operadores lógicos para montar uma condição. Eu vou apresentar aqui como exemplo duas estruturas de if. A primeira é a instrução que a gente usa para fazer o desvio condicional simples, é o famoso if sem else. Aqui eu estou colocando if salário menor que 400, então, se a condição salário menor que 400 for verdadeira, eu executo a instrução compute salário igual salário mais 200. Percebam que a sintaxe é bastante limpa, né? Não tem o parênteses, não tem chave, como a gente usa em outras linguagens de programação. A sintaxe no COBOL é realmente muito limpa. E embaixo eu estou usando o desvio condicional completo, que é o famoso if com else. Então, eu estou fazendo a pergunta, if média not menor que 7, eu quero saber se a média é maior ou igual a 7. Se a média for maior ou igual a 7, eu vou dar o display, vou exibir lá na nossa sysout, aluno aprovado. Else, se não, se essa condição retornar o valor falso, eu vou mostrar lá na sysout, display, aluno reprovado, end if. Cada if precisa ter o seu próprio end if. O else é opcional, como vocês viram, né? Só se você quiser construir o desvio condicional completo. Com essa estrutura, pessoal, vocês conseguem construir desvios condicionais simples, completos e os encadeados também. Na apostila dessa aula tem alguns exemplos para vocês observarem. Uma outra observação importante é com relação à indentação, né? Esse deslocamento que a gente faz do texto um pouquinho para a direita. No COBOL, a gente usa 3 espaços em branco para fazer a indentação das nossas instruções. A gente não usa o tab, porque o tab não vai funcionar na interface de desenvolvimento que a gente vai usar para fazer os nossos programas. Então, 3 espaços em branco vai ser a nossa estrutura. Aqui tem as
condições que a gente usa para construir os nossos desvios condicionais. Temos os operadores relacionais e os operadores lógicos. Os operadores relacionais, você pode usar o símbolo nos seus programas ou a palavra, escrever o símbolo por extenso. O COBOL aceita da mesma forma. Então, você tem igual, not igual, menor, maior ou igual, not menor, maior, menor ou igual e not maior. Perceba que a gente tem formas diferentes de representar o maior ou igual ou o menor ou igual, por exemplo. Os nossos operadores lógicos a gente também escreve por extenso. Então, not, and, or e os parênteses aí para fazer a alteração da prioridade entre os operadores. Bom, com relação à instrução perform. A instrução perform ela é usada para quando a gente quer chamar um módulo, chamar uma rotina, um parágrafo, uma section uma única vez. Esse é o perform básico. Então, eu coloquei aqui na direita como exemplo a instrução perform inicializar. A instrução perform inicializar manda executar o parágrafo inicializar uma única vez. Aqui na esquerda eu representei esse parágrafo inicializar. O inicializar ele tem move 0 para variável contador de funcionário, move 0 para variável soma salário. Então, eu vou lá, executo a inicializar e volto. Ou seja, eu executei esse parágrafo uma única vez. Mais um exemplo, perform 3.000 término. Eu estou mandando performar, mandando executar uma única vez o parágrafo 3.000 término. Aqui na esquerda eu coloquei esse parágrafo, né? Ele dá o display de um conjunto de traços e a mensagem término normal. Então, ele vai lá, executa a rotina de término e volta, executando apenas uma vez. Já o perform com a opção until, ele vai executar um parágrafo, uma section, um módulo, uma rotina, um conjunto de instruções várias vezes. É uma das maneiras que a gente tem de criar laços de repetição. Então, aqui eu vou executar a instrução perform 2000 processar until, até que, soma maior que 0. Então, aqui embaixo eu representei o parágrafo 2000 processar. Esse parágrafo ele faz um compute, ele faz variável soma, recebe variável soma mais 1 e mostra o valor da soma. Ele vai ficar executando esse parágrafo 2000 processar até que a variável soma assuma um valor maior que 100. Vai somando de 1 em 1 até chegar em 100. Pessoal, uma observação importante aqui é que nas linguagens de baixa plataforma, é muito comum os nossos laços de repetição assumirem a seguinte estrutura. Continua executando o laço enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, sai do laço. No COBOL é o contrário. Então, a gente tem ali uma condição, soma maior que 0, e aqui a gente vai executar a seguinte estrutura. Enquanto a condição for falsa, continua executando o laço. Quando a condição for verdadeira, sai do laço. Então, é o contrário. Pessoal, é isso aí. Leia a apostila e faça os exercícios referentes a esta aula. Conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Até mais!